Pessoal, só pra gente fechar esse vídeo do dia 12 de agosto, sexta-feira, primeiro, essas fotos que estão circulando, Zambelli com Delgatti, o hacker de Araraquara, tem também as fotos, a Veja divulgou agora, do encontro do Delgatti com o Bozo lá no Palácio da Alvorada. Então, tem alguma coisa sendo armada, ainda não está claro o que está acontecendo. Tá? Vamos acompanhar os próximos episódios disso. E aí eu sigo com uma reportagem que é impressionante. Então tá aqui, em Portugal, editorial de jornal defende imigração, mas faz ressalva a bolsonarista. Isso aqui não é um jornal qualquer, tá? Para quem conhece a mídia de Portugal, esse jornal aqui é um dos principais, o Público. E é impressionante a clareza, tá, do editorial do jornal, ao mostrar que os bolsonaristas não são bem-vindos, né? O cara fala claramente. Então, ele diz aqui, a dádiva da imigração. A esmagadora maioria dos imigrantes quer o que inúmeras gerações de portugueses quiseram quando tiveram que partir. Uma nova oportunidade para uma vida digna. E aí ele mostra o relatório da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, e aí mostra que há racismo em Portugal, então ele convoca os portugueses a combater isso, as autoridades a processarem quem está cometendo racismo e tal. E aí é o seguinte, ele faz uma ressalva, tá? Ele disse assim, há risco nesse processo de imigração, ele diz que esse processo é importante para Portugal, porque Portugal é um país que tem uma demografia complicada, né? Uma demografia, as pessoas envelhecendo, tal, a população diminuindo, então precisa desses imigrantes para continuar tocando a economia e tal. Aí ele diz, há riscos nesse processo da vinda dos imigrantes? Claro que os bolsonaristas, os criminosos, os que querem reconstruir nas nossas cidades as fortalezas dos condomínios fechados, ou fazer quartos interiores indignos para suas babás. Aqui ele está falando do famoso quartinho de empregada, né, que tem nos apartamentos brasileiros. Não são bem-vindos, escreveu o diretor do jornal Público, um dos mais influentes jornais de Portugal. E aí é o seguinte, uma parte do jornal o Globo, que chama Portugal Giro, que trata dessa relação do Brasil com Portugal, ele trocou mensagens com esse diretor do jornal Público lá de Portugal, Manuel Carvalho, e o Manuel Carvalho disse o seguinte, ele não sabe se existe um estudo que comprove se há mais ou menos bolsonaristas em Portugal atualmente. Contudo, eles são notados no dia a dia português. Aí, olha o que o Manuel Carvalho diz. Há apenas notícias de brasileiros que manifestam no cotidiano o seu desprezo pelo Estado de Direito, o respeito pelas minorias ou criticam o socialismo ou o comunismo do modelo social europeu, observou o jornalista. Então, assim, eu achei impressionante como que um português conhece, né, essa bactéria. Isso aqui que a gente está vendo na tela não são seres humanos, isso aqui é bactéria. É impressionante como é que ele fez o diagnóstico preciso, né? Porque isso aqui, intervenção militar, fechem o STF e o Congresso Nacional. Ou seja, golpista, essa pessoa tinha que ter sido presa no ato ali. Isso aqui é pior que bactéria, vírus, isso aqui é pior que a pandemia. Eles destroem, eles solapam. Onde esse pessoal for, eles destroem o país. Tá? Não tenha dúvida nenhuma disso. Eles destroem as instituições, eles acabam com a estabilidade. É uma das coisas que fazem os países de primeiro mundo serem países de primeiro mundo. É a estabilidade, ou seja, você pode ter seu negócio lá, você sabe que você não vai ser perseguido, você sabe que você vai ter liberdade de imprensa, e eles destroem isso onde eles pisam, tá? Eles pisaram lá nos Estados Unidos, é só você abrir a internet, aí você vai ver um monte de vídeo de bolsonarista apoiando o Trump, e olha lá, os Estados Unidos, coincidentemente, teve a primeira tentativa de golpe de Estado, né? Um presidente não aceitar o resultado da eleição e tal. Então, esse pessoal... não deixem entrar, tá? Seria o aviso que eu dou para Portugal. Bem, e só pra gente fechar esse vídeo de hoje, com uma boa notícia, né? Que o dia foi realmente desastroso, aquela pesquisa da Quest e tal. Mas a gente fecha com essa notícia. A Justiça revoga a prisão domiciliar e manda para presídio policial bolsonarista que matou o tesoureiro do PT. Então, pelo menos, desfizeram aquela lambança que foi feita ontem, né? É isso, pessoal. Fecha esse vídeo agora. A gente volta amanhã com mais vídeos para a página.